Feliz sábado! Bem-vindo à IAGE Central de Poá. Aqui você fica por dentro dos informativos de nossa comunidade. A ASA, Ação Solidária Adventista, pede que faça sua doação. O ministério necessita de alimentos não perecíveis, roupas e calçados em bom estado. Intera com pedidos de roupas e fraldas, utensílios para bebê. Se tiver oportunidade, não deixe de doar. Colabore. Não esqueça de inscrever-se no canal de YouTube da nossa igreja, Adventistas Poá SP, e seguir no Instagram IAGE Poá SP. A Escola Sabatina convida que os sábados pela manhã você participe do momento de oração. Ao chegar, você terá minutos para refletir e começar o sábado conectado com o Criador. Às 9 horas, esperamos você. Nossos cultos são gravados. Pedimos que em momentos de oração, ofertas, louvor, não transite na nave, apenas se necessário. Antes de iniciar o culto, vá ao banheiro e encha sua garrafa de água. Quartas-feiras, em comunidade, nos reunimos para conversar e aprender. O tema Cartas para Deus, encontros de oração, nos leva a enviar a Deus nossos pedidos e agradecimentos. Se prepare e participe desses momentos de reflexão e comunhão. Sábados, temos a série O Fim da Vida. A cada culto, refletimos na relação entre propósito, finalidade e a morte. Venha participar desses momentos de adoração. Agradecemos a sua atenção. Possamos de mente e coração cultuar a Deus. Seja um real adorador. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. A fidelidade abre portas para a missão. Meu nome é Daniela Vieira Reis e eu nasci em uma comunidade chamada Pindobal, que faz parte do município de Barreirinha, no Amazonas. Foi lá que eu conheci os missionários que mudaram a minha vida. A Gabriela, o Vita, a Michelle e o Moisés, eles faziam muito pela nossa comunidade. E o carinho que eles tinham pela minha família me impressionou profundamente. A dedicação, a disposição em ajudar. Eu ainda era uma menina, mas eu vi a gratidão no olhar da minha família e amigos e eu entendi que aquilo era o amor sendo pregado de maneira prática. Foi então que eu me apaixonei pela missão e eu desejei do fundo do meu coração ser uma missionária como eles. Eu queria fazer uma faculdade e me capacitar para fazer o trabalho de Deus. Eu queria viajar para longe e ajudar as pessoas assim como me ajudaram. Mas a minha família não possuía recursos financeiros. E como eu seria uma missionária no mundo se não tivesse condições de sequer sair de casa? Tudo que eu precisava era de uma oportunidade, e ela veio pelas mãos daqueles missionários que eu tanto amava. Eles conseguiram para mim uma vaga para comportar no sul do país, na cidade de Itajaí, Santa Catarina. E meus planos eram de juntar o suficiente para fazer a minha faculdade de enfermagem, e logo depois já partir para a missão. A comportagem foi uma bênção, e em tempo, eu já estava fazendo a graduação em enfermagem na FADBA, a Faculdade Adventista da Bahia. Mas mesmo assim, eu ainda sofria com a falta de recursos, e o meu sonho estava abalado. Os meus esforços não eram suficientes, e eu carregava comigo a esperança de todos que acreditaram em mim até aquele momento. Foi então que eu decidi colocar esse sonho nas mãos de Deus, e os milagres começaram a acontecer. Para minha surpresa, recebi uma bolsa de 100% na minha faculdade, e a partir daí, muitas outras oportunidades começaram a surgir.
Nesse tempo, pude também aprender um novo idioma e gostei muito das minhas aulas de árabe, onde conheci o pastor de missões da FAIBA. Ele e sua esposa também acreditaram no meu sonho de ser missionária, que em breve se tornou realidade. Me veio então o tão esperado convite para fazer missão na Europa, em uma instituição da Igreja Adventista para idosos. Depois de alguns meses, todos os preparativos estavam prontos e lá estava eu indo realizar aquele sonho que nasceu muitos anos atrás ao ver outros missionários atuando. Hoje moro no Lap Sul, um lar adventista para pessoas idosas em Salvaterra de Magos, em Portugal. Aqui pude ver quão frágil é a existência e quão belo é amar o próximo, seja ele quem for e em qualquer fase da vida que ele esteja. Posso dizer que não sou mais a menina que saiu do interior, cheia de sonhos, saudades e incerteza. Sou realizada e feliz por dedicar uma parte da minha vida para servir a quem precisa. Sou muito grata aos meus irmãos da igreja. A minha primeira oportunidade, a colportagem, só foi possível graças à parte dos recursos do dízimo que são usados para capacitar os colportores para melhor cumprir a missão através dos livros. A bolsa de estudos, que veio como o meu maior milagre, é paga em parte com os recursos de ofertas de fiéis que acreditam na educação adventista e em jovens cheios de sonhos como eu. Até o trabalho que eu faço hoje, como de tantos outros missionários como eu, conta com o apoio das ofertas de membros do mundo inteiro que acreditam na missão. Eu louvo a Deus pela sua vida e pelo seu compromisso com os dízimos e as ofertas. É graças à sua fidelidade que eu posso continuar usando os meus dons e talentos que Deus me deu para servir ao próximo, seja onde quer que eu esteja, assim como os meus amigos missionários me ensinaram e assim como Cristo fez quando andou aqui nessa terra. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Agora nós teremos a oportunidade de devolver nossos dízimos e ofertas. Vamos cantar juntos, Ele Exaltado. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Seu santo nome, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Vai sempre reinar, terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Bom dia, igreja.
Para fazermos uma breve oração, vamos ficar de pé para falarmos com Deus e agradecer pelos dízimos e pelas ofertas. Neste momento, curve sua fronte para falarmos com Deus. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer mais uma vez por nos trazer à tua casa de oração. Neste momento, estamos fazendo nossa entrega pelo resto da semana que tivemos, bem produtiva. E neste momento, nós estamos entregando nossos dízimos e ofertas para que elas sejam usadas para atividades missionárias, para igrejas que necessitam e escolas que precisam de estudo mais aprofundado, Pai. Isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para que os irmãos permaneçam de pé. Agora nós vamos cantar o hino Bem Junto a Cristo, do hinário 370. Vamos louvar com todo entusiasmo. É para o nosso Senhor. Junto a Cristo, eu quero estar bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz. Agora vamos cantar o hino Restaura. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha consagração.
profundamente ao Senhor o que Ele precisa restaurar essa manhã, para que possamos estar numa adoração verdadeira a Ti, Senhor. Restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, restaura. Fale com o Senhor essa manhã, feche seus olhos. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha consagração, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossa vida, restaura, restaura, Amém. Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar de joelhos e falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui reunidos em Tua presença no Teu santo dia mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado pelo Teu sacrifício na cruz. Perdoa os nossos erros, os nossos muitos pecados, Pai. Nós queremos pedir que o Senhor envie o Espírito Santo de Deus sobre todos nós nessa manhã. Que Ele venha habitar na nossa mente e no nosso coração. Que Ele grave todas as palavras do santo livro que vão ser lidas em nós, Pai. Para que assim a gente possa viver de acordo com a Sua vontade. Pai, recebe também a nossa oração de intercessão por aqueles irmãos que não estão aqui nesse momento. Aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que necessitam da Sua misericórdia. Tem Sua misericórdia, estende Suas mãos sobre todos aqueles nossos irmãos que estão sofrendo, que passam por dificuldades nesse momento, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Um bom dia, aos irmãos.
Meu nome é Hélio, eu sou da Igreja Central de Arujá. Tá? Estou aqui junto com a minha esposa, Alcione, ela está ali, ó, vestida de bolinha branca, tá vendo? Eu já estive aqui uma vez, há um tempo atrás, né? E vocês estão aqui tendo o irmão me disse que estudando a respeito de propósito, né? Propósito de vida, né? Propósito da vida cristã. E a gente vai estudar um pouco mais a respeito desse tema. Eu gosto de ler muitas passagens, tá? Peguem suas Bíblias. A gente vai ler alguns versos muito interessantes hoje, né? Que a gente às vezes lê e às vezes não presta tanta atenção à profundidade daqueles versos. O primeiro verso que a gente vai ler hoje, ele está em Eclesiastes 12, que vai falar a respeito dos fim dos tempos. Eclesiastes 12. Eclesiastes é um livro de sabedoria. A Bíblia tem vários livros de sabedoria, tem Provérbios, tem Salmos, né? Eclesiastes é um dos livros de sabedoria. Em Eclesiastes 12, no verso 9, na minha Bíblia tem um título em negrito, escrito conclusão. Isso é a conclusão do quê? É a conclusão dos livros de sabedoria, tá? É a sabedoria do povo de Deus. E no verso 13, ele fala qual é a conclusão de todos os livros de sabedoria da Bíblia. Ele diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, ele diz que no fim dos tempos, a época que nós vivemos, né, que a finalidade, que a sabedoria, que o nosso propósito tem que ser guardar os mandamentos de Deus, porque o juízo final, ele está próximo, e a gente vai estudar a respeito desse tema hoje, tá? A gente vai estudar a respeito da guarda dos mandamentos de Deus. Eu sei que a gente vai ler alguns versos que vocês já sabem de cor, mas para o sermão de hoje, essa introdução é importante, tá? Para que ele fique bem claro. Abram suas Bíblias em 1 João 3, verso 4. A gente já conhece esse verso de cor, porque a gente dá estudos bíblicos usando esse verso. 1 João 3, verso 4, ele traz de forma reduzida, de forma simplificada, o que significa pecado para Deus. Então, 1 João 3, verso 4, ele vai dizer assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, a definição resumida do que é pecado é transgressão da lei, não é isso? Transgressão da lei. Por que transgredir a lei é considerado um pecado para Deus? Porque, a gente vai ler os versos depois, porque a lei, ela revela o caráter de Deus. E quando você transgride a lei que revela o caráter de Deus, você está se separando do caráter de Deus. E isso é pecado e te leva à morte eterna, entende? Por isso que transgressão da lei é pecado. É você se apartar do caráter de Deus. Volta umas páginas aí, em Tiago 2, verso 10, outro verso que a gente já conhece de cor, mas para o sermão de hoje é importante a gente rever. Aqui ele vai falar especificamente dos 10 mandamentos. Tiago 2, verso 10, ele diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, que é o 7º mandamento, também ordenou, não matarás, que é o 6º mandamento. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. E transgressão da lei é o que, irmãos? Pecado. Então ele fala assim: se você guardar 10 mandamentos, se você transgredir um, para Deus você é culpado de todos, não é isso que ele está dizendo? Ele cita 2 dos 10 mandamentos. Mas por quê? Porque se eu transgredir um, eu sou culpado dos 10. Porque Deus, ele conta as coisas diferentes de nós. Para nós, 10 menos 1 é quanto, irmãos? 9. Para Deus é 0. Por que é 0?
Porque a lei dos 10 mandamentos revela o caráter de Deus, é aquilo que eu disse. E quando você transgride um dos 10 mandamentos, você está se apartando do caráter de Deus, certo? E quando você se aparta da fonte da vida, o resultado é o quê? A morte. Por isso que transgressão da lei é pecado, por isso você se apartar do caráter de Deus é pecado, e isso leva à morte eterna. Tá? Êxodo 20. Olha só, em Êxodo 20 nós temos a proclamação dos 10 mandamentos. Mas em Êxodo 19, a gente tem a história do povo que saiu do Egito. Fazia 3 meses que Moisés tinha conduzido o povo para fora do Egito. 3 meses depois, eles chegam aos pés do Monte Sinai e eles acampam. 3 meses depois que saíram do Egito. O capítulo 19 de Êxodo narra isso aí. Eles chegando aos pés do Monte Sinai, eles acampam aos pés do Monte Sinai. Deus se manifesta sobre o Monte Sinai em forma de fogo, fumaça, relâmpagos e trovões, certo? Todo mundo conhece essa passagem. E aí Deus chama Moisés para subir o Monte Sinai. E como no capítulo 19 o povo acampa, Deus se manifesta e Moisés sobe o monte, e no capítulo 20 já tem a proclamação dos 10 mandamentos, a gente costuma achar que assim que Moisés subiu ao monte, Deus já entregou para ele as 2 placas dos 10 mandamentos. Por quê? Capítulo 19, Deus se manifesta, ele sobe e ele desce e já tem a proclamação no capítulo 20 dos 10 mandamentos. Mas não foi assim que aconteceu. Como que aconteceu? Então eles acamparam aos pés do Monte Sinai. 3 meses depois tinham saído do Egito. Deus se manifesta sobre o monte em forma de fogo, fumaça e relâmpagos. Aí Deus chama Moisés, ele sobe o monte, Deus conversa com Moisés, passa várias instruções. Aí Moisés desce o Monte Sinai e conversa com o povo. Aí Deus chama de novo Moisés para subir o monte, ele sobe o monte, Deus conversa com ele novamente, passa várias instruções. Moisés desce o monte e conversa com o povo novamente. Deus chama Moisés de novo para subir o monte 7 vezes. Somente na 7ª vez que Deus vai entregar definitivamente as 2 placas dos 10 mandamentos para eles. Vocês lembram que ele quebrou as 2 primeiras, né? E aí depois Deus refaz. Mas foi somente na 7ª vez que Moisés subiu ao monte que Deus entregou definitivamente as 2 placas dos 10 mandamentos. E se você for lendo o livro de Êxodo, você vai ver que isso vai acontecer somente lá no final do livro de Êxodo, lá por volta do capítulo 30, 31. Ou seja, entre o capítulo 19, eles acampam, Deus se manifesta, Moisés sobe, e o capítulo 20, a proclamação dos 10 mandamentos, tem todo o livro do Êxodo acontecendo, entende? E aí, finalmente tem a proclamação dos 10 mandamentos. Olha só, aquele povo viveu mais de 400 anos escravizado no Egito. E de repente Deus manda 10 pragas, abre o mar, faz vários milagres para libertar eles do Egito. Mas aquele povo não sabia quem era aquele Deus que estava fazendo aquelas maravilhas. Eles pensavam que era um Deus que eles adoravam no Egito, um bezerro de ouro lá, certo? Eles vão fazer a estátua do bezerro de ouro depois. Eles acreditam que é o bezerro que está libertando eles. Por isso que 3 meses depois que eles saem do Egito, e quando eles acampam, Deus entrega para eles os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos vai revelar quem foi que libertou eles do Egito. Olha Êxodo 20, o título é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, no hebraico, eles não se chamam os 10 mandamentos. Isso é uma tradução em português. Os 10 mandamentos, no hebraico, ele se chama as palavras, tá? Que em português é traduzido como os 10 mandamentos. Olha o verso 1, Êxodo 20, verso 1. Então falou Deus todas estas palavras. Verso 2. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele não está se apresentando? Deus? Eu sou o Senhor teu Deus. Fui eu que fiz cair 10 pragas lá. Eu que abri o mar vermelho. Ele não está se apresentando, irmãos? Porque aquele povo não sabia quem estava fazendo aqueles milagres, cobrindo eles à noite com uma tocha de fogo para eles não passarem frio, de noite de dia cobrindo eles com uma nuvem para eles não passarem calor. Eles não sabiam, eles imaginavam que era aquele bezerro. Mas aí Deus, ele começa a explicar quem é ele. Olha o verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. E a gente costuma achar que esse é o primeiro mandamento. Não terá outros deuses diante de mim. Mas o primeiro mandamento, na verdade, ele começa no verso 2, quando ele diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Por isso, não terá outros deuses diante de mim.
Na verdade, o verso 2, ele faz parte de todos os mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus. E aí ele vai pronunciando os mandamentos. Por quê? Ele está se apresentando ao povo. Ele está dizendo aquilo que ele aprova, aquilo que ele desaprova, o estilo de vida que ele quer que eles levem. Por isso que nós dizemos que os mandamentos, eles revelam quem é Deus, qual o seu caráter. Ele não está se apresentando aqui, irmãos? E a cada novo mandamento que ele dá, ele vai demonstrando quem ele é, quem foi que tirou eles do Egito. Verso 4, segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, ele diz que adorar a imagem, se prostrar diante de imagem, é a quebra do mandamento, mas ele diz, não farás imagem de escultura. Fazer imagem de escultura já é pecado, não é isso? Porque transgressão da lei é pecado. Mas o que é os ídolos de hoje, irmãos? Quais são os ídolos que nós temos hoje? A gente se prostra diante de estátuas de imagens? Nós não, mas existem vários ídolos, não existem? Fala aí alguns ídolos que existem hoje que a gente poderia adorar. O celular, o que mais? Futebol, ídolos, cantores. A hora que ele está dizendo, não farás ídolos. Você participar desse tipo de coisa, tá? Já é pecado. Não é? Então, uma coisa para a gente se atentar, né? Você não vai construir ídolos para você mesmo adorar. Verso 7, terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Olha só, tomar o nome de Deus em vão. O que é tomar o nome de Deus em vão? Você usar o nome de Deus no meio de conversas do mundo, né? Em conversas obscenas, no meio de músicas que não glorificam o nome de Deus. Mas não usar o nome de Deus em vão é principalmente o nosso testemunho lá fora. Você diz que é adventista do sétimo dia, você diz que você é cristão, mas você tem um péssimo testemunho lá fora. Você mente, você engana, você faz tudo que é errado. Isso é usar o nome de Deus em vão. Então, não usar o nome de Deus em vão está relacionado também à nossa vida lá fora. Quem é você lá fora? Você está dando um mau testemunho a respeito do nome de Deus? Você tem coragem de levar uma vida totalmente profana lá fora, como se você fosse uma pessoa do mundo e você dizer, eu sou cristão? Você está quebrando o terceiro mandamento, que diz para não usar o nome de Deus em vão. Quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, por que eu tenho que santificar o dia de sábado? E ele determina como tem que ser santificado. Olha só, para você santificar a sua vida, santificar na Bíblia significa separado. Do quê? Do mundo. Então, quando você resiste a participar das coisas do mundo que desagradam a Deus, você está santificando a sua vida, certo? Mas, na questão do sábado, ele determina a maneira. Você não vai fazer nenhum trabalho no dia de sábado, tá? Ele escolhe uma maneira específica e ele explica por quê. Porque quando você não faz nenhum trabalho no dia de sábado, você está aceitando Deus como seu Criador. Essa é a finalidade do dia de sábado. Por que eu tenho que aceitar Deus como meu Criador? Eu não preciso aceitar Ele como Salvador somente e vir aqui me batizar? Não. Por quê? As igrejas ensinam que você tem que aceitar Deus somente como seu Salvador. Mas acontece que Deus contou uma parábola em Jeremias 18, que a parábola do vaso do oleiro. O oleiro é aquele cara que faz vasos, sabe, né? Tem uma tábua que gira, né? Ele pedala, a tábua gira e ele vai moldando o vaso. E Deus contou essa parábola. E aí o oleiro estava fazendo o vaso se quebrou. Mas o oleiro falou assim, mas eu sou o dono do barro, né? Ele bateu o barro de novo e refez o vaso perfeito.
Aí Deus diz assim: não posso eu, seu Criador, fazer isso também? Eu estava fazendo vocês do barro, do pó da terra, mas vocês foram quebrados pelo pecado. Mas eu sou o Criador, eu posso refazer as minhas criaturas. Por isso que nós aceitamos Deus como nosso Criador. Por quê? Porque somente o Criador pode refazer o nosso caráter. Somente o Criador pode quebrantar o nosso coração duro e orgulhoso, nos dar um novo coração. Porque a Bíblia diz que somente o novo homem vai poder habitar no novo céus e nova terra. Por isso que nós aceitamos Deus como nosso Salvador e como nosso Criador, porque somente o Criador pode refazer as suas criaturas quebradas pelo pecado. Então a finalidade da guarda do sábado é aceitar Deus como meu Criador, nada mais do que isso. Quinto mandamento, verso 12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Olha só. Muitas pessoas vão dizer assim: se você comer isso aqui, você vai viver mais. Se você deixar de comer isso, de beber aquilo, você vai viver mais. Se você fizer exercício físico, você vai viver mais. E tudo isso é verdade, mas Deus, Ele olha para nós e diz assim: mas se você honrar o seu pai e sua mãe, eu farei você viver mais. Existe um poder sobrenatural sobre a vida das pessoas que honram o pai e a mãe. Não depende de nós. Ele diz: se você honrar o seu pai e sua mãe, eu farei você viver mais. E um poder sobrenatural vai estar sobre a sua vida, prolongando os seus dias na terra. Sexto mandamento, verso 13. Não matarás. Olha só, irmãos. É uma unanimidade de todos os teólogos, não só adventistas, de todas as denominações. Se sabe que esse mandamento está traduzido errado. Esse mandamento, ele não significa não matarás, porque no hebraico, matar é a palavra herek. Aqui não tem a palavra herek. Aqui aparece uma expressão hebraica, lotir tisar, significa não assassinarás. É uma unanimidade. Muitas Bíblias, não sei se tem alguém aqui, já estão trazendo essa nova tradução, não assassinarás. Então, não é não matarás, essa é uma tradução equivocada. Mas qual é a diferença entre matar e assassinar? Tem uma diferença muito grande na Bíblia. Vocês lembram quando Deus tirou o povo do Egito, levou até Canaã, e quando chegou lá, Deus mandou que eles exterminassem todas aquelas nações? Eles entraram lá e exterminaram, não foi? Exterminar significa o quê? Matar. Deus não mandou matar aquele povo todo? Mulheres, grávidas, crianças, velhos, era para matar todo mundo, certo? Mas então Deus mandou o povo pecar? Deus pecou também porque mandou matar? Não, porque esse mandamento não é não matarás, é não assassinarás. Mas por que Deus mandou matar todo mundo lá de Canaã? Né? E ficar com as casas deles, com os sítios, com as plantações? Pelo seguinte: em Levítico 18 diz que aquele povo, irmãos, Deus deu 400 anos para aquelas nações se arrependerem dos pecados que eles cometiam. Irmãos, aquelas nações eram terríveis. A filha tinha relação sexual com o pai, o filho tinha relação sexual com a mãe. Eles tinham relações sexuais com animais. Eles queimavam os bebezinhos deles vivos aos ídolos. Eles tinham relações sexuais com os cadáveres. Deus deu 400 anos para aquelas nações abandonarem essas abominações, mas passou 400 anos e aquelas nações só faziam aumentar cada vez mais e mais os seus pecados. Então Deus tirou o seu povo do Egito, trouxe até Canaã e usou o seu povo como um juízo sobre aquelas nações. E o juízo seria a morte. A Bíblia também diz que nós temos direito de proteger a nossa própria vida, dada por Deus. Então, vou dar um exemplo, a gente está aqui cultuando a Deus, entra um louco ali, um radical que odeia Jesus, odeia o povo de Deus, ele resolve que vai matar todos nós, e aí o irmão que está ali na porta, ele fica desesperado, não sabe o que fazer, está com a Bíblia na cabeça do cara, o cara tropeça, cai na escada, bate a cabeça na escada e morre. Será que o irmão vai se perder por causa disso? Provavelmente não, mas ele não matou. O mandamento não é não matarás? Não, o mandamento não é não matar. Irmão, não estou falando que é para matar, eu estou falando que a tradução está equivocada, eu estou dando um exemplo só. É lógico que se você matar alguém, isso vai ser errado. Agora, e o assassino? Como que é o assassinato, que é a verdadeira tradução? O assassino é diferente.
O assassino, ele tem ódio de outra pessoa. Ele acha que vai ganhar alguma coisa com a morte daquela pessoa. Ele arma uma cilada, ele escolhe uma arma, ele fica escondido esperando o outro vir. Quando ele acha que ninguém está vendo, ele vai lá e assassina o outro cheio de ódio no coração. Isso é assassinar. Então, o 6º mandamento, ele não é não matarás, ele é não assassinarás. Lotirtissar significa não assassinarás, tá? Essa é a tradução correta desse mandamento. 7º mandamento, verso 14, não adulterarás. 8º mandamento, verso 15, não furtarás. 9º mandamento, verso 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É mentira. Agora, olha o 10º mandamento. Olha qual é o princípio. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. O princípio por trás do 10º mandamento, que manda a gente não cobiçar as coisas do próximo, é contentamento. Esse é o princípio por trás do 10º mandamento. Contentamento com o que eu tenho hoje. Não é contentamento com aquilo que você vai ter quando você receber um aumento de salário, quando você se formar, quando você arrumar um emprego. Não é contentamento futuro. O princípio por trás do 10º mandamento é contentamento com o que eu tenho hoje. Por quê? Pelo seguinte: todos nós somos dizimistas e ofertantes. Quando você devolve o dízimo, é uma declaração que você está fazendo a Deus. Toda vez que eu devolvo o dízimo, eu estou declarando a Deus que eu sei que tudo que tem na minha vida hoje, meu corpo, minhas roupas, o ar que eu respiro, a minha vida, meus filhos, minha casa, o meu emprego, o meu salário, que a minha família, que tudo está vindo de Deus, e em reconhecimento a isso, eu devolvo 10% do meu salário. Se quando você devolve o dízimo, você está declarando que você sabe que tudo que você tem hoje está vindo dele, por isso que ele diz, você não deve cobiçar as coisas do próximo, porque senão você está dizendo para Deus, olha, tudo isso que você está me dando hoje não vale nada, eu quero o que você está dando para o outro. Então, o princípio por trás do 10º mandamento é contentamento com o que você tem hoje, porque tudo está vindo das mãos de Deus. Isso não quer dizer que você não tenha que melhorar, que você não tenha que estudar, que você não tenha que procurar um trabalho que pague mais, que você não tenha que ter uma casa melhor. Não, não significa isso. Mas significa que você precisa reconhecer que tudo que você tem hoje na sua vida está vindo de Deus. Está vindo de Deus. Hoje nós vamos estudar um dos 10 mandamentos, tá? Esse mandamento, ele foi dado em primeiro lugar, exclusivamente, principalmente para nós, o povo de Deus. É o verso 13, que diz o que, irmãos? Não matarás. Olha só, esse mandamento, ele foi dado em primeiro lugar, exclusivamente para nós, o povo de Deus. Depois você pode até aplicar para o bandido, para o assassino, para o traficante lá fora. Mas esse mandamento não se aplica a eles. Esse mandamento, ele se aplica em primeiro lugar a nós, o povo de Deus. E você pode pensar, Hélio, mas nós somos cristãos, a gente não sai matando ninguém por aí. Então hoje a gente vai entender por que Deus deu esse mandamento para nós, os seus filhos. Que é o 6º mandamento, não matarás, que na verdade a tradução correta é como, irmãos? Não assassinarás, que insistentemente eles traduzem como não matarás. Olha só, todas as vezes que Deus, ele quer mostrar uma coisa muito importante na Bíblia, ele usa a técnica da repetição, tá? A Bíblia funciona assim. Se você lê um texto que você não entende, por exemplo, um texto complicado, olha a palavra que se repete várias vezes ou raciocínio. Aquilo é o centro, é a mensagem, entendeu? Então, por exemplo, quando ele quer dar ênfase a alguma coisa, ele repete. Por exemplo, os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, 4 repetições sobre o nascimento, vida e morte de Jesus. Porque ele quer dar ênfase, então quando ele repete, ele vai acrescentando mais detalhes, e quando você lê todas as repetições, você entende o que ele queria dizer com aquilo, entende? É assim que funciona a Bíblia. Então hoje, para a gente entender por que não matarás, é para nós, os filhos de Deus, nós vamos ler uma pequena historinha na Bíblia.
3 vezes. E vocês vão ler na Bíblia de vocês, e vocês vão prestar atenção que cada vez que ele repetir, ele vai acrescentando detalhes, e quando a gente lê as repetições, no final a gente vai entender o que ele queria dizer, certo? Essa historinha está lá no livro de Números, capítulo 35. Números 35. A partir do verso 9, tem um título em negrito na Bíblia de vocês. Qual que é? Qual que é o título aí, irmãos? 6 cidades de refúgio. Eu quero que vocês leiam com atenção, tá? E na próxima vez que a gente lê, ele vai acrescentando detalhes. Vamos ver o que são cidades de refúgio. Verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Estas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. Olha, presta atenção. Olha o que ele está dizendo. Moisés, quando vocês entrarem em Canaã, vocês vão fundar lá 3 cidades de refúgio. 3. Do outro lado do Jordão. E do lado de cá do Jordão, mais 3 cidades de refúgio. Total de 6 cidades de refúgio. Para que essa cidade de refúgio? Ele explica. Olha o verso 11. Escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Quando você matasse alguém acidentalmente, você tinha que se refugiar em uma das 6 cidades de refúgio. Por quê? Ele vai explicar. Olha o verso 12. Por quê? Esta cidade vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, tinha um jovem e você matou ele sem querer, foi um acidente. O pai dele se torna o vingador do sangue derramado, entendeu? Se derramou o sangue do jovem, o pai, tem uma lei que a gente vai ler daqui a pouco, o pai se torna o vingador do sangue derramado. Essa palavra vingador do sangue, no hebraico, ela significa o parente, tá? Então, pela lei, o parente, o vingador do sangue, ele tem o direito de tirar a sua vida, quando isso acontecesse. Mas se você matou alguém acidentalmente, Deus mandou construir 6 cidades de refúgio e disse assim: aí você fuja para uma delas. A cidade de refúgio, irmãos, a gente vai ler também, ela era uma espécie de uma fortaleza, era uma cidade cercada de muralhas e tinha um portão. Aí quando você fugia para a cidade de refúgio, entrava para dentro dos portões, fechava a cidade e você ficava protegido ali, entende? Protegido de quem? Do vingador do sangue, porque a lei diz que ele tinha direito de tirar a sua vida. Agora, olha o verso 15. Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém voluntariamente. Era só para o povo de Israel? Não, qualquer pessoa que matasse alguém sem querer, ele podia se refugiar lá. Agora a gente vai ler a lei de um assassino. Uma pessoa que matasse outra de propósito, ele chama de homicida. Olha o verso 16. Execução do homicida. Todavia, se alguém ferir ao trem com instrumento de ferro e este morrer, é homicida, o homicida será morto. Ou se alguém ferir ao trem com pedra na mão que possa causar a morte e este morrer, é homicida, o homicida será morto. Ou se alguém ferir ao trem com instrumento de pau que tiver na mão e que possa causar a morte e este morrer, é homicida, o homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar ao trem com ódio ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão e este morrer, será morto aquele que o feriu. É homicida, o vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Então alguém que assassinasse a outra pessoa, o vingador do sangue tinha direito de tirar a vida dele também, tá? Mas e aquele que matou alguém por acidente, irmãos, o que ele tinha que fazer? Ir para uma das 6 cidades de refúgio, tá? Deus deu esse escape. Irmãos, essa historinha vai se repetir de novo. A gente vai ler lá em Deuteronômio 19, é um pouquinho para frente aí. Deuteronômio 19.
Qual é o título de Deuteronômio 19? 6 cidades de refúgio. Presta atenção, ele vai repetir a história, mas ele vai acrescentar detalhes. Olha o que ele diz, verso 1. Quando o Senhor teu Deus eliminar as nações, cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e as desapossares e morares nas suas casas, nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da tua terra, que te dará o Senhor teu Deus para possuíres. Preparar-te-ás o caminho e os limites da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus. Dividirá em 3, e isso será para que nela se acolha todo homicida. Este é o caso tocante ao homicida, que nela se acolher, para que viva. Aquele que sem o querer ferir o seu próximo, a quem não aborrecia dantes. Agora ele diz, quando vocês entrarem em Canaã, eu der vitória sobre aquelas nações pagãs, vocês vão morar nas suas cidades, nas suas casas, e vocês vão fundar 3 cidades de refúgio lá. Só que ele acrescentou um detalhe. Olha o verso 3. Preparar-te o caminho e os limites da tua terra. Então, eles tinham que construir uma muralha em volta dessa cidade, fazer um limite, tá? E um portão. Era uma espécie de uma fortaleza, porque lá ia ficar escondido aquele que matasse alguém acidentalmente. Aí ele dá mais uma informação, ele diz assim, preparar-te-ás o caminho. Quando você fundasse uma cidade de refúgio, você tinha que fazer um caminho, uma estrada até ela. Você tinha que tirar todas as pedras, deixar o caminho livre, liso até ela. Por quê? Imagina, você matasse alguém acidentalmente. Não foi sua culpa, foi um acidente. Aí o vingador do sangue, por exemplo, o pai do jovem, pela lei ele podia tirar minha vida. E o que eu tinha que fazer? Fugir para uma das 6 cidades de refúgio. Como que eu ia fugir? Olhando para o céu? Não. Eu tinha que correr desesperadamente pela minha vida. Por isso que ele manda fazer um caminho, tirar todas as pedras, deixar o caminho liso, livre. Porque imagina, você correndo para salvar a sua vida, quem que vinha correndo atrás? O vingador de sangue. Se você tropeçasse numa pedra, ele te alcançava e tirava a sua vida, e a lei permitia. Então, o que tinha que fazer? Tinha que preparar o quê, irmãos? Um caminho até a cidade de refúgio. Tinha que tirar o quê? Todas as pedras, certo? Os galhos, deixar tudo livre. Agora ele vai dar um exemplo de uma morte acidental. Olha o verso 5, presta atenção, olha. Assim, aquele que entrar com seu próximo no bosque para cortar lenha, e manejando com ímpeto o machado para cortar a árvore, e o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, o tal se acolherá em uma destas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não persiga o homem quando lhe enfurecer o coração, e o alcance por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não aborrecia dantes. Olha só, quando eu li isso aqui, a primeira vez, eu pensei assim, nossa, devia se matar muito acidentalmente, né, naquela época, porque 6 cidades de refúgio, Suzano, Mogi, Arujá, Itaquá, 6, né? Mas não é, ele explicou aqui, ó, se acontecesse um acidente, você matasse outro, se fosse comprido o caminho, fosse muito longe, o vingador de sangue podia te alcançar, entendeu? Por isso que ele manda espalhar as cidades, tá? Para que você fugisse para aquela que ficasse mais perto de você. Agora, de novo, a lei contra o assassino, verso 11. Presta atenção, o homicida, o assassino, aquele que mata alguém por querer. Ele vai acrescentar um detalhe, olha o que ele diz. Mas havendo alguém que aborrece a seu próximo, e lhe arma ciladas, e se levanta contra ele, e o fere de golpe mortal, e se acolhe em uma dessas cidades, os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali e a entregá-lo na mão do vingador do sangue, para que morra. Não olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente, para que te vá bem. Olha o que aconteceu. Um homem, ele tinha ódio do outro. E ele planejou assassinar o outro, ele escolheu uma arma, ele escolheu um lugar que o outro passava, e ele ficou ali, ele fez uma cilada, ficou escondido. Aí o outro vinha, e ele olhou, ele achou que ninguém estava vendo, e quando o outro se aproximou, ele foi lá, e com ódio no coração, ele assassinou o outro. Aí então, ele olhou em volta, ele achou que ninguém estava vendo, ele largou a arma, e saiu correndo para uma cidade de refúgio, para fingir que foi por acidente. Quando ele chegou nos portões da cidade de refúgio, quem estava lá? Olha o verso 12.
Os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali e a entregá-lo na mão do vingador do sangue para que morra. Quando ele chegou nos portões para entrar, estavam ali os anciãos da cidade, os homens sábios da cidade. E para você poder entrar, você tinha que fazer o quê? Contar o que você tinha feito, não é? Porque não é quem matou alguém acidentalmente? Então, quando ele chegou nas portas da cidade, estavam ali os anciãos, os homens mais sábios, e ele tinha que contar o que ele tinha feito. E os anciãos da cidade, enquanto ele contava, eles ficavam olhando nos olhos dele. Eles ficavam olhando a expressão corporal deles. Eles ficavam olhando se ele não estava escondendo algum detalhe, se ele não estava omitindo alguma informação. Se eles percebessem que, na verdade, aquele homem, ele tinha matado alguém de propósito, eles fechavam as portas, empurravam ele para fora, entregavam ele na mão do vingador de sangue para ele ser morto. Mas se o homem chegasse ali e ele tivesse matado alguém acidentalmente, se ele fosse sincero, se ele contasse do fundo do coração o que aconteceu, que ele não tinha intenção, ele não tinha nada contra aquele rapaz, foi um acidente, eu fui cortar lenha, a cabeça do machado escapou, bateu na cabeça dele e ele morreu. E se ele contasse detalhadamente, enquanto os anciãos analisavam, olhavam nos olhos dele, olhavam a expressão corporal dele, via se ele estava falando do fundo do coração, se ele estivesse sendo sincero, contando o que ele tinha feito, e eles percebessem que ele não estava escondendo nada, ele não estava omitindo detalhes, então eles puxavam ele para dentro, fechavam as portas e protegiam ele do vingador do sangue. Até quando ele tinha que ficar lá? Josué 20, a última vez que a gente vai ler a historinha, e ele vai acrescentar mais detalhes, um pouquinho para frente. Josué 20. Até quando que ele tinha que ficar dentro da cidade de refúgio? Olha só, até agora Deus falou com Moisés, mas irmãos, quando chegou lá na terra prometida, Moisés entrou na terra prometida? Não, Moisés morreu. Mas agora, em Josué 20, finalmente eles vão entrar e fundar as cidades. Quem foi que entrou com o povo? Josué, não foi isso que liderou o povo? Então agora ele vai falar com Josué. Olha o título, Josué 20. Estabelecem-se as cidades de refúgio. Finalmente, a fundação das cidades. Verso 1. Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros cidades de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirva de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, por-se à porta dela, exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos um homicida, porquanto feriu o seu próximo sem querer e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade, à sua casa, à cidade de onde fugiu. Olha só. Então você matou alguém acidentalmente, você fugia para uma das 6 cidades de refúgio. Quando chegava nos portões, você tinha que fazer o quê, irmãos? Confessar o que você tinha feito, né? De qualquer jeito? Não. Tinha que falar o quê? Do fundo do coração, ser sincero, né? Não podia esconder nada, omitir detalhes, certo? Se eles vissem a sua sinceridade, que você era ali, você não tinha feito aquilo de propósito, eles te protegeriam. Até quando? Olha o verso 6. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação. O que é isso? Até que se formasse um tribunal, juntassem testemunhas, fizessem uma investigação correta e montassem um tribunal lá onde aconteceu o acidente. Aí trariam você para ser julgado corretamente, entendeu? Porque foi um acidente, você não tinha intenção de fazer aquilo. Aí ele diz assim, ou até que morra o sumo sacerdote daqueles dias. Por quê? Porque na tradição judaica, quando morria um sumo sacerdote, eles perdoavam as dívidas, eles soltavam os presos, eles perdoavam os crimes. Porque na tradição judaica, um sumo sacerdote, quando ele morria, ele fazia expiação pelos pecados. Mas nós sabemos que somente existe um sumo sacerdote que faz expiação, não é isso? Que é Jesus Cristo. Isso é uma tradição judaica. Mas
Se morresse o sumo sacerdote, aquele que matou alguém por acidente, ele podia sair da cidade de refúgio e ele podia retornar para sua cidade, que o pecado dele ia ser perdoado. Finalmente, a fundação das 6 cidades. Ele vai dar os nomes das 6 cidades. Mas presta atenção, ele vai acrescentar um detalhe de onde deveriam ser fundadas as cidades. Olha o verso 7. Designaram solenemente Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naphtali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriat Arba, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá. As cidades tinham que ser fundadas sobre... O que está escrito aí, irmãos? Regiões montanhosas. Uma cidade de refúgio, quando ela fosse fundada, ela tinha que ser fundada em regiões montanhosas, em cima de montes ou montanhas. E tinha que preparar o que até elas? O caminho, tirar o quê? As pedras, deixar o caminho liso, não é isso? E como que era uma cidade de refúgio? Uma cidade cercada de muralhas e tinha uma entrada ali, né? Para entrar você tinha que fazer o quê? Confessar o que você tinha feito, né? De qualquer jeito. Não, tinha contado detalhadamente, né? O que tinha acontecido. Verso 8, do outro lado do Jordão, na terra de Canaã agora. Da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que habita entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação. Então eu tinha que ficar escondido lá até quando, irmãos? Até o juízo. Até o juízo, certo? Ou até que morresse o sumo sacerdote. 6 cidades: Quedes, Siquém, Kiriat Arba, Bezer, Ramote e Golã. 6 cidades. Não 7, não 5, somente 6 cidades de refúgio. Por quê? Somente 6 cidades de refúgio. Qual é o número da besta? Qual é o número da besta? Apocalipse 13, 18. Vamos ler. Apocalipse 13, verso 18. Eu quero que vocês prestem atenção na leitura do versículo, o que o verso diz, tá? Não o que a gente costuma ouvir. Olha o que diz. Apocalipse 13, 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Qual é o número da besta? Vamos ler de novo. Presta atenção no versículo. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Qual é o número da besta? Número de homem. O homem foi criado em qual dia? 6º dia. Qual é o número do homem? 6. Qual é o número da besta? Vamos ler o verso. É sério, irmãos. Presta atenção na leitura. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Qual é o número do homem? Qual é o número da besta? Vamos ler de novo. Presta atenção na leitura. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Qual é o número do homem? Qual é o número da besta? 6. Tá? E o que é o 666? Isso é um outro assunto. O número da besta é o número 6, tá? 666 é uma falsa adoração que vai ser instituída no fim dos dias, não é isso? Tudo que é relacionado a 666 tem a ver com a adoração. A estátua de Nabucodonosor tinha 6 côvados por 60 côvados, não é? Eles não tinham que adorar a imagem? Não é? Então, 666 tem a ver com a falsa adoração que vai ser instituída no fim dos tempos. Deus, como é que ele é adorado nos céus? Santo, 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 pelo que ele é, certo? 3 vezes, santo, santo, santo. Satanás quer ser adorado na terra como? 666, é uma cópia, tá?
por isso 3 vezes o número 6. Ele está tentando copiar o santo, santo, santo. Mas o número da besta é o número 6, o número do homem, o número da imperfeição. O 666 é Satanás sendo adorado dentro das igrejas no fim dos tempos. Essa é a representação do 666. Agora, o número da besta é o número 6. Eu vou dar um exemplo de uma adoração ao diabo dentro da igreja. Você vai entrar numa igreja e o que tem num culto? Louvor, oração e pregação. Tem alguma igreja diferente disso? Não. Louvor, oração e pregação, palavra. Todos os cultos a Deus têm isso aqui. Por isso que é 666. 6 é o número do homem. 666, uma falsa adoração. Quando o centro do louvor for o homem, é o primeiro número 6. Quando o centro da oração for o homem, é o segundo número 6. Quando o centro da pregação for o homem, é o terceiro número 6. 666. É Satanás sendo adorado dentro das igrejas. Quando o culto for voltado para o homem. Eu vou dar um exemplo. Você entra numa igreja e eles estão louvando. Aí eles estão cantando assim: entra na minha vida, entra na minha casa, faz um milagre em mim. Quem é o centro dessa música? É Deus? Como que Deus é louvado nos céus? Santo, 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 pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Entra na minha casa, entra na minha vida, faz um milagre em mim. Isso é o homem sendo adorado. Deus está subserviente às nossas vontades e necessidades. Agora, uma oração em que o centro é o homem. Eu preguei várias vezes, muito tempo, numa igrejinha, Assembleia de Deus, porque eu conheci lá o pastor presidente. E ele gostava de mim, ele sabia que eu era adventista, e ele pediu para eu pregar num grupinho lá, né? E eu preguei muito tempo lá, e tinha um cara que eles colocaram como pastor, e aí a gente chegava, antes de chegar todo mundo, e a gente chegava, ele ajoelhava aqui, e ele fazia uma oração de 15 minutos, antes de chegar os membros, tá? Ele pegava o microfone, ele começava a gritar ali, a oração dele todos os dias basicamente era isso: Deus me livra do laço do passarinheiro. Deus me livra das setas do inimigo. Deus me guarda das armadilhas. Basicamente era isso a oração dele. Quem era o centro dessa oração? É Deus? Não. Deus está ali subserviente às suas vontades e necessidades simplesmente. E aí na hora da pregação, geralmente eles pegavam a Bíblia, eles liam 1 ou 2 versos, fechava a Bíblia, ele falava 1 hora as coisas da cabeça dele, e no final ele começava a gritar assim: e Deus, Ele vai restituir tudo que você perdeu, e Deus vai abençoar a sua vida, e Deus vai te exaltar, e Deus é o centro dessa pregação? Não. Novamente, Deus está ali simplesmente subserviente às nossas vontades e necessidades. Você não está adorando a Deus pelo que Ele é, santo, santo, santo. Não. É pelo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Essa é a falsa adoração, é Satanás sendo adorado dentro das igrejas, porque o centro do louvor, o centro da oração e o centro da pregação é o homem. Esse é o 666, mas o número da besta é o número 6, número da imperfeição. Qual é o número da perfeição? 7. Por quê? Porque Deus criou tudo e tudo perfeito em 7 dias. A imperfeição, então 666, é uma tentativa de Satanás de se igualar a Deus, ao número 7. Mas o número da besta é o número 6. Imperfeição é o número do homem. Por isso que só 6 cidades de refúgio, imperfeição. Aquela cidade de refúgio, se você entrasse nela, ela te dava salvação eterna? Não, era imperfeito, só te salvava de um crime que você cometeu. Por isso, somente 6 cidades de refúgio, não 7. Imperfeição. E agora, o que significa tudo isso aqui que a gente leu? O Salmo 48 vai nos ajudar a entender. O Salmo 48, ele dá a localização de Jerusalém, mas de maneira profética, ele está falando da cidade de Deus nos céus. Ele está dando a localização da cidade de Deus nos céus. E olha onde fica a cidade de Deus lá nos céus. Salmo 48, o título é A Cidade de Deus, verso 1. Presta atenção na linguagem, ele vai fazer referências às cidades de refúgio daqui. Verso 1.
Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Olha o que ele está dizendo. Lá nos céus, no lado norte, tem um monte, em cima desse monte tem uma cidade, e Deus está dentro dela, e Deus é o nosso alto refúgio. Percebe um paralelismo com a cidade de refúgio? Agora presta atenção no Salmo 46. Olha o título do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Como que era uma cidade de refúgio? Uma cidade cercada de muralhas e tinha o quê? Um portão. Para você entrar lá, você tinha que fazer o quê? Confessar aquilo que você tinha feito. E ele está dizendo que Deus é uma cidade de refúgio. Olha o que ele diz, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes sejam abalados nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Olha o verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha o que ele está dizendo, que Deus é uma fortaleza, não é isso? E é o nosso refúgio. Ele está usando a linguagem da cidade de refúgio, ele está dizendo assim, existe sim uma sétima cidade de refúgio. E onde está ela? Lá nos céus, no lado norte, em cima de um monte. Tem uma cidade, e Deus que está nela é o nosso alto refúgio. Presta atenção. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, certo? Mas acontece que o nosso Deus é constituído de 3 divindades, não é isso? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem é a nossa sétima cidade de refúgio? Olha o Salmo 62. 62, verso 5. Olha o que diz aqui, ó. 62, verso 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória estão em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Olha só. Muitas igrejas dizem assim, você não precisa crer no Velho Testamento, porque o Velho Testamento, ele faz parte da velha dispensação, aquilo não é mais válido. E outra, Jesus nem está lá no Velho Testamento, você precisa crer somente nos Evangelhos. Acontece que a palavra Jesus, no Novo Testamento, é a tradução da palavra grega Iesus, que é a tradução da palavra hebraica Yehoshua. Yehoshua é traduzido no grego como Jesus, que em português é traduzido como Jesus. Ou seja, Yehoshua significa Jesus. A palavra Yehoshua também significa salvação. Todas as vezes no Velho Testamento que você lê a palavra Yehoshua, salvação, é Jesus. É Jesus. É uma simples troca de palavra. Olha o Salmo 62, olha o verso 7, o que ele diz. De Deus depende a minha salvação, Yehoshua, Jesus, e a minha glória estão em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo. E nele quem? Em Yehoshua, em Jesus. Em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Quem é a sétima cidade de refúgio que está no céu, sobre um monte, dentro de uma fortaleza? Jesus. Ele está dizendo claramente, Jesus é a sétima cidade de refúgio. Por quê? Por que a sétima cidade de refúgio? Porque traz salvação eterna. As 6 cidades de refúgio na terra não davam salvação eterna, só te salvavam de um crime que você cometeu. Agora eu quero que vocês prestem atenção no Salmo 91. Olha o que ele vai falar da cidade de refúgio. Salmo 91. O que é o Salmo 91? Salmo 91, ele fala somente dos salvos. Isso aqui é para quem já aceitou Jesus como seu Salvador, já veio aqui se entregar a Ele, santifica guarda os mandamentos, santifica o sábado. O Salmo 91 está falando dessas pessoas. Salmo 91, verso 1, olha o que diz.
O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguros. A sua verdade é pavês e escudo. Agora olha o verso 7, ele vai narrar um salvo, andando num caminho, e olha o que ele vê. Caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os seus caminhos. Presta atenção, que caminho é esse que ele está dizendo? Quando fundava uma cidade de refúgio, o que tinha que fazer até ela? Um caminho. Tinha que tirar o quê? As pedras. Para quê que tinha que tirar as pedras? Porque quando você estivesse fugindo, você não podia tropeçar, certo? Olha o que ele está dizendo. Volta no verso 11. Presta atenção. Ó. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os seus caminhos. Ele está falando dos salvos. Quem já aceitou Jesus aqui, já se entregou ao batismo, guarda os seus mandamentos. A Bíblia está dizendo que todos os dias, quando você sai da sua casa, Deus já envia quem na sua frente? Anjos, eles já vão na sua frente. E eles vão fazendo o quê? Olha o verso 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha só. Todos os dias, quando você sai para os seus afazeres de manhã, a Bíblia diz que na frente dos salvos, Deus já manda anjos e eles vão tirando o que do nosso caminho, da nossa caminhada cristã? As pedras. E o que é a pedra que faz o cristão tropeçar? Pecado. Então a gente descobriu que o caminho é a caminhada cristã, as pedras são os pecados. A 7ª cidade de refúgio é quem? Jesus Cristo. Nós estamos andando nesse caminho, não é isso? Ele está dizendo. E aí esses anjos vão à nossa frente todos os dias. E eles vão removendo o que, irmãos, da nossa frente? As pedras. Para quê? Para que nós, os salvos, não levemos uma vida sempre caindo em pecado. Todos os dias os anjos já vão na nossa frente, removendo os pecados, as pedras, para a gente não levar uma vida tropeçando. Então, se os anjos já vão na nossa frente, tirando os pecados, as pedras, por que então nós caímos no pecado? Porque nós nos desviamos do caminho. Existe sim um caminho, uma caminhada cristã, existe um caminho que você pode andar e um caminho que você não pode, não deve andar. Se você sempre andar nesse caminho, na caminhada cristã, obedecendo a Deus, guardando os seus mandamentos, você, apesar de ter a natureza pecaminosa, não vai levar uma vida caindo em pecado a toda hora. Somente quando você se desvia do caminho, você cai em pecado. Porque os anjos já vão à nossa frente todos os dias, tirando as pedras do nosso caminho. Agora, olha que coisa incrível que Jesus falou sobre a cidade de refúgio. Mateus 5, verso 13. Olha o que Jesus disse sobre isso. Ele está falando de nós, o povo de Deus. Olha o que ele fala de nós, irmãos. Mateus 5, verso 13 primeiro. Olha o que ele diz. Nós somos os discípulos de Jesus. Ele diz assim... Mateus 5,13, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Agora olha o 14, o que ele diz. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nós somos a luz do mundo, ele diz. Por isso, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quem é a 7ª cidade de refúgio? Jesus, ele diz, vocês são a luz do mundo, por isso não se pode esconder Jesus Cristo. Por quê? Porque vocês são a luz do mundo. O que é a Bíblia? Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quando que nós somos a luz do mundo? Quando a gente dá estudo bíblico lá fora, quando a gente ensina a palavra de Deus para as pessoas, nós somos a luz do mundo. Quando a gente ensina para as pessoas lá fora que transgressão da lei é pecado, se você guardar 10 mandamentos e transgredir um, para Deus você é culpado de todos, você está vivendo em pecado. E quando a gente ensina isso para as pessoas lá fora, que elas têm que sim ainda santificar o dia de sábado, elas não podem levar uma vida de mentira, de prostituição, e quando a gente ensina essas verdades bíblicas para as pessoas lá fora,
o que é que nós estamos tirando da frente delas? As pedras, para que elas não levem uma vida caindo em pecado a todo momento, não é isso? Ou seja, nós andamos nesse caminho também, não é? Mas quem vai na nossa frente tirando os pecados? Os anjos. Mas e nós, que somos a luz do mundo, quando ensinamos a palavra de Deus, nós também construímos esse caminho. Nós ensinamos que transgressão da lei é pecado, que as pessoas precisam sim ainda guardar os 10 mandamentos, e quando elas aceitam essas verdades, nós estamos tirando as pedras, para que elas não levem uma vida caindo em pecado a todo momento. Então, tanto nós andamos nesse caminho, quanto nós ainda preparamos esse caminho, não é isso? Mas olha o que ele vai dizer em 1 João 1, verso 8. Presta atenção. Ele fala de nós, o povo de Deus, nós que somos o sal da terra, nós que somos a luz do mundo. Olha o que ele diz. 1 João 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ao mesmo tempo que nós estamos andando nesse caminho, e os anjos já vão à nossa frente, removendo as pedras, nós também preparamos esse caminho, não é isso? Ensinando para as pessoas lá fora que transgressão da lei é pecado, que elas têm que guardar os mandamentos de Deus. E quando nós removemos as pedras do caminho, aí ele diz, por isso não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, por isso não se pode esconder Jesus Cristo. Eles podem proibir as Bíblias nas escolas, nas bibliotecas, eles podem proibir que a gente fale de Deus onde eles quiserem, mas a Bíblia diz, mas vocês são a luz do mundo, e eles não vão conseguir esconder uma cidade edificada sobre um monte, eles não vão conseguir esconder Jesus Cristo. Porque nós vamos continuar pregando, ensinando que transgressão da lei é pecado. Então nós descobrimos que existe sim uma 7ª cidade de refúgio. Ela está lá no céu, sobre um monte, dentro de uma cidade, e é Jesus Cristo. Nós descobrimos que existe um caminho sim, que é a caminhada cristã. E as pedras a serem removidas são o quê? Os pecados. Nós descobrimos que nós estamos andando nesse caminho, em direção a 7ª cidade de refúgio, não é isso? Por quê? Porque ele diz, porque se você disser que você não tem pecado, a verdade não está em você. Mas nós descobrimos também que nós preparamos esse caminho para as outras pessoas, quando a gente é a luz do mundo e a gente ensina a Bíblia, e ensina que transgressão da lei é pecado, nós estamos construindo essa estrada até Jesus, não é isso? Por isso que não se pode esconder Jesus Cristo. E quando as pessoas aceitam a guarda do sábado, a guarda dos mandamentos, nós estamos removendo as pedras dos caminhos delas, não é? Para que elas não vivam uma vida sempre caindo em pecado. Nós descobrimos quem é a cidade, nós descobrimos que caminho é esse, o que são as pedras. Nós descobrimos quem anda nesse caminho, nós. E que nós também levamos outras pessoas a esse caminho. Agora falta descobrir um último elemento dessa história. Quem é o vingador de sangue? Porque se existe uma 7ª cidade de refúgio, existe um caminho, existem as pedras, nós estamos andando nesse caminho, então existe um vingador de sangue também. 1 Tessalonicenses 4, verso 6. Quem é o vingador de sangue? Primeira Tessalonicenses 4, verso 6. Presta bem atenção no que ele diz. Que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Quem é o vingador de sangue? O Senhor, Deus Pai, é o vingador de sangue. Se Deus Pai é o vingador de sangue, olha só, quem é que podia entrar na cidade de refúgio, irmãos? Quem matava alguém acidentalmente, sem querer, certo? Não sabia que aquilo ia dar naquilo. Quem é que não podia entrar na cidade de refúgio? O assassino, não é? Que tinha ódio no coração, escolhia uma arma, ficava escondido, né? A hora que ninguém estava vendo, ele ia lá e assassinava o outro. Esse não podia entrar na cidade de refúgio. Mas os inocentes, porque ele matou alguém, sem querer ele podia. Alguém já matou alguém acidentalmente? Não precisa responder, tá? Somente quem matou alguém acidentalmente podia entrar na 7ª cidade de refúgio. Mas olha só, se Deus Pai é o vingador de sangue, significa que alguém matou o filho dele. Quem foi que matou o filho de Deus Pai com os seus pecados?
todos nós já matamos. Não tem um inocente aqui dentro. Todos nós já matamos. Agora, o que nós precisamos descobrir é quem matou o Filho de Deus acidentalmente e quem matou de propósito. Um dia, nós vivendo no mundo lá fora, veio alguém e apresentou a Bíblia para a gente. Quando eu vivia lá fora, alguém me deu um estudo bíblico e me disse assim que transgressão da lei é pecado, que eu não podia levar uma vida de prostituição, que eu não podia continuar mentindo, que eu tinha que santificar o dia de sábado, porque os meus pecados tinham causado a morte do Filho de Deus. Mas eu não sabia. A gente não sabia. A gente viveu lá fora, no nosso lamaçal de pecado, como o mundo nos mostra que é bom, que é excitante, que é o caminho certo. E aí com os nossos pecados, nós causamos a morte do Filho de Deus. E aí um dia alguém veio, nos apresentou essa verdade, nós nos arrependemos, nós confessamos, aí Senhor, eu não sabia que não guardar o seu sábado era pecado, que isso tinha causado a morte do Filho de Deus. Eu não sabia que a minha vida de mentira, de prostituição, que isso tinha causado a morte do Filho de Deus. Mas aí nós nos arrependemos, confessamos a Ele. E aí nós podemos entrar na 7ª cidade de refúgio, que traz salvação eterna. Mas quem é que não pode entrar na cidade de refúgio? Todos aqueles que conhecem a verdade, mas deliberadamente ainda continuam vivendo em pecado lá fora. Todos nós que conhecemos a verdade, sabemos que transgressão da lei é pecado, nós que somos a luz do mundo, mas deliberadamente ainda continuamos vivendo em pecado lá fora. Você não conhece a minha vida, você não sabe das minhas necessidades, como que eu vou guardar o sábado? Eu tenho que pagar aluguel, eu tenho filhos, eu tenho contas, você não me entende. Todos esses que conhecem a verdade continuam vivendo em pecado lá fora, porque o seu pecado às vezes é muito grande, muito vergonhoso, ou é muito excitante, ele não quer abrir mão disso. Esses que conhecem a verdade e deliberadamente continuam vivendo em pecado lá fora. Eles até sabem, eu sei que Jesus morreu por causa dos meus pecados, eu sei que quando eu peco eu estou matando o Filho de Deus, mas eu tenho prioridades também, eu tenho necessidades, eu tenho sonhos, vocês não entendem. Todas essas pessoas, elas assassinam o Filho de Deus, de propósito, deliberadamente, escolhendo viver em pecado lá fora. A cidade de refúgio não é para essas pessoas. A cidade de refúgio é somente para os inocentes, aqueles que não sabiam que transgressão da lei é pecado, aqueles que não sabiam que mentir, que roubar, que adulterar, que enganar as pessoas, que isso era pecado, e se arrependeram e confessaram a Deus, porque eles não sabiam que os seus pecados tinham causado a morte do Filho de Deus. Esses podem entrar na 7ª cidade de refúgio, mas todos aqueles que conhecem a verdade e continuam vivendo em pecado, esses são os assassinos. Eles matam o Filho de Deus de propósito, deliberadamente. Eles têm os seus motivos. Eles são como os assassinos. Quando eles querem cometer o seu pecado, eles se escondem, eles escolhem um momento ideal, quando ninguém está vendo. Eles ficam escondidos, esperando, se preparando para cometer aquele pecado. Quando eles veem que ninguém está vendo, eles vão lá e cometem o seu pecado escondido. Depois eles olham para ver se ninguém viu. Assim como os assassinos. A cidade de refúgio não é para essas pessoas. É somente para aqueles que não conheciam a verdade. Aqueles que mataram o Filho de Deus sem querer. Olha o que Deus Pai diz a respeito disso. Ele é o vingador do sangue. Ele está caçando aqueles que assassinaram seu filho, para ter a sua vingança, porque a lei diz que ele tem direito a ter a sua vingança. Isaías 63, verso 5. Olha o que o Pai diz. Isaías 63, verso 5, ele diz assim. Verso 4. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado.
Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Ele diz, o dia da vingança me está no coração, e eu vou ter a vingança contra aqueles que mataram o meu filho. Quando Deus Pai vai se vingar daqueles que assassinaram seu filho? Ele revela. Deuteronômio 32, verso 35. Quando Deus Pai vai se vingar daqueles que assassinaram seu filho? Deuteronômio 32. Olha o que ele diz. Verso 35, ele diz assim: a mim me pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé. Quando você cair em algum pecado, eu vou alcançar você e vou tirar a sua vida, para que você não chegue até a 7ª cidade de refúgio, para que você não tenha salvação, porque você assassinou o meu filho. Quando você tropeçar em algum pecado, eu vou tirar a sua vida. Todos nós estamos nesse caminho. Todos nós estamos indo em direção à 7ª cidade de refúgio. Existe um vingador do sangue, perseguindo aqueles que assassinaram seu filho. E pela lei, ele tem o direito de tirar a vida daqueles que assassinaram seu filho. E ele vem correndo atrás daqueles que mataram seu filho por querer. Aqueles que continuam vivendo em pecado lá fora, achando que ninguém está vendo o seu pecado. Mas o vingador de sangue diz que ele vai te alcançar e ele vai tirar a sua vida antes que você chegue à 7ª cidade de refúgio, porque você assassinou o filho dele. Quando Caim matou Abel, Adão se tornou o vingador de sangue. Adão tinha um dilema. Ele tinha que tirar a vida de Caim pela lei. Mas seu filho tinha matado o seu outro filho. Ele, como vingador de sangue, ele tinha que matar Caim, o seu filho. Adão, a essa altura, contaminado pelo pecado, ele não conseguiu cumprir a lei. Ele não matou Caim, como a lei manda. Ele baniu Caim para longe. Caim foi levar uma vida miserável, cheia de pecado. Caim saiu pelo mundo, contaminando toda a raça humana com seus pecados. Aqueles que não aceitam a Jesus, eles falam, eu vou aceitar quando chegar o meu momento. Eu vou aceitar quando Deus tocar no meu coração. Enquanto isso, você sai levando dezenas de pessoas lá fora ao pecado. Você sai arrastando as pessoas lá fora para viver junto com você nos seus pecados. Amaldiçoando a vida das pessoas lá fora. Assim como Caim fez. Por causa de Caim. Porque Adão não teve coragem de cumprir a lei. Por causa de Caim, Deus teve que mandar um dilúvio sobre essa terra, que destruiu bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas tiveram que morrer, porque Adão não teve coragem de cumprir a lei. Deus Pai agora, ele tem o mesmo dilema. Por quê? Porque nós, os filhos de Deus, matamos o outro seu filho, Jesus Cristo. E pela lei, Deus Pai tem que tirar a nossa vida. E Ele tem permitido que muitos vivam longe, banidos da sua presença, assim como Caim. E muitos vivem longe dos caminhos de Deus, lá fora, contaminando as outras pessoas com seus pecados, arrastando as outras pessoas para viver uma vida de pecado junto com elas, arrastando várias pessoas à perdição. Mas Deus Pai é diferente de Adão. Deus Pai tem esse dilema, nós os filhos de Deus matamos o outro seu filho, Jesus Cristo. Então o que Deus Pai faz no meio do seu povo? Um ato de misericórdia Ele faz nas nossas vidas. Ele permite dor, sofrimento, desemprego, doenças, mortes, luto no meio do seu povo. Por quê? Porque Deus Pai sabe que quando vem a dor, sofrimento, morte, desgraças, doenças, nós saímos correndo, não é isso? A gente não sai correndo pelo caminho até Jesus. Senhor Jesus, me socorre, tem misericórdia de mim. Não é assim? Quando é que você procura Jesus?
com mais ênfase. Não é quando vem a dor, sofrimento, morte, desgraça, um ato de misericórdia de Deus Pai, para não tirar a nossa vida. Ele permite que caia dor, sofrimento, morte, desgraças, desemprego sobre a nossa vida, porque Ele sabe que aí nós vamos sair correndo até Jesus Cristo, nós vamos sair correndo pelo caminho e clamar: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Dor e sofrimento, um ato de misericórdia de Deus, para Ele não ter que tirar as nossas vidas, porque Ele é o vingador de sangue. Existe sim uma sétima cidade de refúgio, existe um caminho, as pedras são os pecados. Jesus é a sétima cidade de refúgio. Nós estamos nesse caminho e um vingador de sangue está atrás de nós. Agora, quem matou Jesus sem querer, porque não conhecia a verdade, e quem matou Jesus, aqueles que conhecem a verdade e continuam vivendo no pecado lá fora, esses são os assassinos. Esses são os assassinos, eles estão aqui no meio de nós hoje. Que hoje, todos nós possamos chegar diante da sétima cidade de refúgio, Jesus Cristo, e confessar mais uma vez quem somos nós, os pecados que nós temos cometido. Porque o dia do juízo ainda não chegou. Nós ainda temos chance. Mas hoje, quando você chegar diante de Jesus Cristo, a sétima cidade de refúgio, para confessar os seus pecados, você tem que confessar como? De qualquer jeito? Deus me perdoa os meus pecados? Não. Você tem que confessar como, irmãos? Detalhadamente. Contar cada detalhe. Por quê? Quando? Desde quando? Com quem? Quantas vezes por dia? Quantas vezes por semana? Quantas vezes por mês? De que maneira? Confessar detalhadamente os nossos pecados a Jesus. Mas não se esqueça hoje, enquanto você estiver confessando os seus pecados, que os anciãos vão estar olhando nos seus olhos. Eles vão estar olhando no fundo do seu coração. Eles vão ficar olhando se você ainda não está reservando algum pecado que você não quer abrir mão. Se você não está omitindo alguma informação. E eles dizem que se eles perceberem que na verdade você ainda está reservando algum pecado, escondendo informações, escondendo pecados que você não quer abrir a mão, eles prometem que eles vão empurrar você para fora, entregar você na mão do vingador de sangue para que ele tire a sua vida. Mas se você confessar diante dos portões da sétima cidade de refúgio, do fundo do seu coração, se você contar quem você é, o que você tem feito, o que você pensa, os seus pensamentos maus, seus desejos maus, suas más intenções, se você confessar detalhadamente quem você é, eles vão estar olhando nos seus olhos, na sua expressão corporal. E se eles perceberem que você não está reservando nenhum pecado, que você não está escondendo nada, que você quer abrir mão de tudo realmente, para levar uma vida santa, eles prometem que eles vão abrir os portões, puxar você para dentro, fechar os portões e guardar você até o dia do juízo, para que o vingador de sangue não tire a sua vida antes que você tenha salvação. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que nós tenhamos coragem de chegar à sétima cidade de refúgio hoje e confessar mais uma vez os nossos pecados. De que maneira? Detalhadamente. Cada detalhe, cada pensamento, cada vontade, cada desejo. Desde quando? Por quê? Com quem? Quantas vezes por dia? Quantas vezes por semana? Quantas vezes por mês? Há quanto tempo? Se você confessar detalhadamente, esvaziar o seu coração, Ele promete que vai te encher do poder do Espírito Santo e te dar forças para vencer esses pecados. E Ele vai te guardar até o dia do juízo. Nós vamos ouvir um louvor? Depois nós vamos voltar aqui e fazer uma oração, Senhor. Forte, né, irmãos?
Vamos cantar aí. Vamos ficar em pé e vamos louvar. Eu vi o inimigo vindo atrás de mim. Logo eu temi, então clamei ao Deus de Israel. Quando levantei os olhos eu vi o inimigo vindo atrás de mim. Logo eu temi, então clamei ao Deus de Israel. Mas então a voz do Senhor disse: marche, estenda a mão e o mar atravesse. Eu sou o Senhor, ouvi suas preces. Eu abrirei caminho onde é impossível. No meio das águas tu passarás, meu filho. Veja o poder de Deus. Em silêncio vejas o que farei. Hoje é o dia. Hoje é o dia de libertação. Inimigos não se levantarão. Por ti eu lutarei. Por ti eu lutarei. Marche, estenda a mão e o mar atravesse. Eu sou teu Senhor. Ouvi suas preces. Eu abrirei caminho onde é impossível. No meio das águas tu passarás, meu filho. Adiante de ti, meu anjo irá. Exército algum te alcançará. E o mar será puro ao teu redor. Secos seus pés andarão no caminho, entre as águas, no caminho, entre as águas. Marche, estenda a mão e o mar atravesse. Eu sou teu Senhor. O nosso Deus está aqui para nos perdoar. Eu abrirei caminho onde é impossível. No meio das águas tu passarás, meu filho.
Eu abrirei caminho onde é impossível, no meio das águas, tu passarás, meu filho. Vamos nos colocar de joelhos e falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu livro sagrado. Muito obrigado por todas as revelações lindas e maravilhosas que o Senhor deixou para essa Sua santa igreja na terra, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos mostra o caminho que nós devemos andar para que tudo vá bem na nossa vida. Senhor Jesus, muito obrigado pelo Teu sacrifício na cruz. Perdoa os nossos erros, os nossos muitos pecados. Envia sobre nós o Espírito Santo de Deus, grave as palavras do Santo Livro em nós, para que a gente possa viver nesse mundo de acordo com a Sua vontade e andar nos Seus caminhos. Perdoa, Senhor Deus, porque nós matamos o Seu Filho com os nossos pecados. Nós queremos pedir o poder do Espírito Santo, que Ele venha quebrantar o nosso coração duro e orgulhoso, que Ele venha transformar o nosso caráter, para que a gente se torne pessoas simples e humildes, submissas ao Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.